Você gostaria de experimentar essa vontade em alguma medida, em alguma área da sua vida, em várias áreas da sua vida, ou em todas as áreas da sua vida? Eu acredito que a resposta seja sim. Todo crente sincero, todo aquele que tem uma ideia, ainda que não plena, mas vaga, de que Deus é um ser perfeito, bom, amoroso, justo, sábio, entende que a vontade de Deus, de fato, é boa, agradável e perfeita. Concordamos, então, poderia dizer eu, nessa noite, nós que estamos aqui, todos concordamos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita? Eu diria mais, concordamos que, sendo isso uma verdade, sendo o verso 2 do capítulo 12, que Paulo fala, uma verdade, desejamos experimentar essa vontade em nossas vidas? Eu estaria errado de dizer isso? Todos nós que estamos aqui gostaríamos de experimentar a vontade de Deus em nossas vidas? Ou algum de nós aqui, por exemplo, teria a fala de, não, eu prefiro as minhas decisões, eu acho que elas são melhores do que as de Deus? Penso eu que nenhum de nós falaria isso. Mas concordamos também, podemos concordar todos aqui nessa noite também, que apesar de reconhecermos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, apesar de reconhecermos que desejamos experimentar essa vontade na nossa vida, podemos também concordar que nem sempre a experimentamos. E talvez a gente poderia até dizer que grande parte das vezes na nossa vida cristã a gente não experimenta essa vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. E eu diria ainda mais, isso é tão verdade que muitas vezes a gente bota na conta de Deus, quando a coisa já não tem mais jeito, depois que a gente fez um monte de caquinha nas nossas decisões, aqui é ao vivo, né? Não tem nem corte, não. Depois tem. Depois você dá um jeito aí, então. Nós podemos concordar que, apesar de tudo isso, muitas vezes, depois que nós tomamos uma série de decisões erradas, é melhor, né? Deixa só essa parte, na nossa vida, e depois que a coisa, o caldo parece que desandou, aí lá em algum momento da história, o que a gente fala? Entreguei para Deus. Que seja feita a sua vontade, Senhor, porque ela é boa, agradável e perfeita. E parece que Deus recebe uma bola no peito. De repente, assim, peraí, tudo isso aonde chegou não tem nada a ver com o que eu teria desejado antes. E aí a gente bota na conta de Deus. Essa foi a vontade de Deus. Quando, na verdade, a vontade de Deus talvez tivesse passado bastante longe de tudo aquilo ali. Vejamos a história de Sansão. O livro de Juízes conta de uma profecia que um casal recebe, de que teria um filho, que seria um libertador de Israel da mão dos filisteus. Esse menino, porém, tinha de respeitar em sua família alguns preceitos. Ele não podia tocar o corpo de morto, ele não podia casar com uma mulher estrangeira, ele não podia tocar, beber, se alimentar, ingerir algum produto da vide, da videira. E o que acontece com Sansão é que ele rompe esses preceitos.
apesar de ter várias vezes sido alguém que livrava Israel das mãos dos filisteus, mas o final da história a gente sabe. Ele termina nas mãos de Dalila, aliás, nos seus braços, no seu colo, tem o seu cabelo cortado, perde o seu poder, a sua unção, e termina os últimos dias da sua vida subjugado aos filisteus, olhos vazados, preso a uma pedra de moinho, fazendo o trabalho de um boi. Mas a Bíblia diz que em algum momento seu cabelo começou a crescer, apoiado por algumas pessoas no templo de Dagon, junto às colunas, aos pilares. Ele ora mais uma vez ao Senhor: restabelece a minha força somente mais essa vez. Deus ouve a sua oração. Ele derruba o templo de Dagon numa festividade dos filisteus, e o texto bíblico diz que matou mais na sua morte do que em toda a sua vida. Alcançou o propósito para o qual Deus designou a sua vida. Mas será que ele teria de ter alcançado dessa maneira? Era de fato inevitável que ele chegasse ao fim da sua vida subjugado, que ele tivesse cumprido aquele propósito estabelecido por Deus de forma inequívoca, mas chegando lá dessa forma. Mas vamos voltar um pouquinho antes. Vamos para Gênesis, vamos para o Éden. Quando Deus solenemente, a Trindade diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, em Gênesis capítulo 1, Deus coloca o homem como o topo da criação. Uma criação imediata, não mediada, porque os animais aquáticos e os seres viventes e toda a relva, Deus dera a ordem às águas que produzissem enxames de seres viventes, a terra que produzisse toda a relva, todas as árvores, todos os animais, mas ao homem houve um conselho solene da Trindade: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. O homem é colocado, então, num destaque da criação. Não é apenas como na minha época de escola, a gente aprendia nas aulas de ciências e biologia que o homem era um animal racional. A Bíblia diz que o homem é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Na teologia, a gente chama isso de imago Dei, a imagem de Deus em nós. Adão recebe a imago Dei. O que é a imago Dei? A imago Dei, a imagem de Deus, que as pessoas às vezes perguntam: será que Deus é como a gente? Tem olhos, tem ouvido, tem mãos, etc. Embora a Bíblia use antropomorfismos, né? Linguagens antropomórficas, ou seja, de formas humanas, para trazer um entendimento mais fácil do texto. E muitas vezes, quando o texto diz: olhos de Deus estão sobre toda a terra, Deus não está surdo para que não possa ouvir, sua mão não está encolhida para que não possa salvar, apenas uma linguagem. Jesus já tinha dito à mulher samaritana que Deus é espírito. João capítulo 4, Deus não tem orelha nem pé. Mas, então o que é imago Dei? Alguns teólogos categorizam isso dizendo que a imagem de Deus, a imago Dei, significa dizer que o homem é semelhante a Deus e o representa diante da criação. Ele é semelhante a Deus, em primeiro lugar. Por quê? Porque ele herdou atributos divinos. Esses são, que a gente poderia categorizar, 5 categorias. Aí poderíamos dizer que o homem herdou atributos morais, atributos mentais, atributos espirituais, relacionais e físicos. Atributos morais, porque o homem tem o senso de certo e errado, de bom e de mal. Nós temos isso porque Deus o tem. Atributos mentais, a capacidade de pensar, de raciocinar, de amar, de planejar. O primeiro capítulo de Gênesis é um show de planejamento. Como Deus cria todas as coisas de forma ordenada, de forma lógica, de forma planejada.
Atributos relacionais, a nossa capacidade de nos relacionarmos. Aqui eu estou vendo um monte de casal, né? Um do lado do outro. Uma das capacidades que nós temos nos nossos relacionamentos advém do fato de que o Deus que nós servimos é um Deus triuno. É o Deus único que subsiste eternamente na forma de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, em harmonia completa. Diga-se passagem, o casal no casamento, onde 2 tornam-se um, são a expressão mais próxima da Trindade, onde 3 formam um único Deus. Na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mesma natureza, mesma essência, mesmo valor, mesma importância, papéis diferentes. No casamento, homem e mulher, marido e esposa, mesma natureza, mesma substância, mesma importância, mesmo valor, papéis diferentes. A expressão da Trindade, os nossos relacionamentos. Os atributos espirituais nos assemelhamos a Deus porque somos também espírito. Oramos, louvamos, adoramos e cultuamos a Deus. E nos atributos físicos, como diz o teólogo N. Gruden, nos assemelhamos a Deus porque temos a capacidade criativa da vida. Só tiveram 2 pessoas criadas de forma imediata por Deus. Na verdade, uma só, né? Adão. Adão foi criado do pó da terra, formado do pó da terra, Deus lhe soprou o fôlego de vida em suas narinas, ele tornou-se alma vivente. Eva foi tirada da costela de Adão. Mas a partir de Adão e de Eva, ninguém mais foi criado diretamente por Deus. É a relação dos nossos pais que traz à existência uma nova vida. Portanto, nos assemelhamos a Deus nos aspectos físicos, como diz esse teólogo, por quê? Porque somos capazes de gerar a vida. Criamos outras pessoas, criamos outros seres humanos. Portanto, imago Dei significa dizer que nos assemelhamos a Deus nas nossas características e o representamos. Por quê? Porque quando Deus cria todas as coisas, Deus coloca o homem como corregente da criação. Portanto, o homem, eu, você, os seres humanos estão para a criação como Deus está para ele. Deus é o seu criador e governante. E Deus deu uma incumbência a Adão e à humanidade de governar sobre os animais, dominar sobre estes e sobre toda a natureza. Portanto, a imagem de Deus, a imago Dei, quando Deus cria Adão, é isso. Seus atributos, que tornam o homem semelhante a Deus, e a sua característica de governo, que o representa diante das demais criaturas. Mas quando a gente olha para a imagem de Deus, que recebemos esses atributos, e a gente olha na prática para as nossas vidas, nós percebemos que esses atributos são distorcidos. A Bíblia diz que Deus é amor. E nós amamos e temos capacidade de amar porque em Deus há amor, e Ele transmitiu isso para nós. Mas o amor que nós temos é distorcido. Um atributo mental, mas que em nós é distorcido em função da queda. A queda gerou distorção nos atributos de Deus em nós. Não se perdeu, mas distorceu. Nos atributos morais, certo e errado, nós continuamos tendo o senso de justiça. Mas a nossa justiça é enviesada. A nossa justiça, muitas vezes, nos faz orarmos: Senhor, faz justiça à minha causa diante de uma determinada situação, quando nós mesmos estamos sendo injustos diante da causa de outro. É uma realidade. Às vezes a gente pede: Senhor, libera aquela minha causa na justiça. É meu por direito. E às vezes a gente está retendo o direito de outro, do nosso funcionário. Nossa justiça, ela é distorcida. Os atributos
que nós recebemos, que essa semelhança de Deus em nós se distorce. Nós amamos. Mas o nosso amor tem ciúme, tem possessividade. A mãe que ama o filho é a mãe que tem dificuldade de largar o filho para outra mulher levá-lo. Com a queda, a imagem e semelhança de Deus se distorceu. Por causa de uma decisão errada de Adão, no momento em que Deus deu a ele a capacidade de escolher entre aquilo que seria bom e proveitoso para a sua vida e aquilo que seria negativo. Poderíamos dizer que se cumpriu plenamente, no sentido do expresso da vontade de Deus. Adão cumpriu a plena vontade de Deus, ou Adão foi desobediente? Então, a decisão de Adão em desobedecer desestabilizou todas as nossas decisões. De tal forma que todo mundo que nasce tem na sua semelhança com Deus seus atributos todos distorcidos. Como é que pessoas que têm seus atributos distorcidos, seus sentimentos distorcidos, suas percepções distorcidas, suas decisões distorcidas, podem desejar experimentar uma vontade que seja plenamente boa? Na prática, é o que a gente experimenta na nossa vida, é o somatório de um monte de decisões erradas que nós tomamos até determinado tempo. Porque com a conversão em Cristo, existe um outro efeito. Os atributos que tinham sido distorcidos, mas não perdidos, começam a ser gradativamente restaurados. É isso que a gente chama de vida cristã, é isso que alguns chamam de santificação, que é o processo pelo qual, a partir do momento em que nos convertemos, Deus vai trabalhando na vida da gente, tornando o nosso caráter cada dia mais semelhante ao de Cristo. A gente vai sendo transformado. Que a gente pensava antes que não tinha problema nenhum em algumas situações, a gente vai começando a ter os olhos abertos para a percepção de que não deve mais ser assim, eu devo abandonar esse caminho, essa maneira de ser. E aí é onde eu quero chegar com você nesse aspecto. Se a queda distorceu os atributos e não perdeu, não nos fez perder, em Cristo, após a nossa conversão, essa imagem de Deus é restaurada em nós gradativamente. Será plenamente na volta de Cristo, mas por enquanto restaurada gradativamente. E essa gradativa restauração da imagem de Deus distorcida pela queda, que pode nos levar a experimentarmos essa vontade boa, agradável e perfeita. Porque perceba, experimentar a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita, que é a finalidade, depende dos meios. Os meios são as nossas decisões. Decisões que são mais assemelhadas às decisões que cumprem a vontade de Deus, que nos assemelham ao caráter de Cristo, nos levam a experimentarmos coisas melhores. De tal forma que a gente, quando toma decisões segundo a vontade de Deus, a gente pode estar sendo até apedrejado. Mas há paz no nosso coração. Quando a gente não está experimentando essa vontade, a gente pode estar com todo o dinheiro do mundo, mas o coração não está bem. A gente está angustiado, porque muitas vezes, inclusive, a maneira como nós alcançamos determinadas coisas, os meios foram meios ruins. Os fins na vida cristã não justificam os meios. O Deus que estabelece para nós o fim, uma vontade boa, agradável e perfeita, estabelece também os meios. Não tem como nós alcançarmos e experimentarmos essa vontade que a gente concorda que é boa, que é agradável e perfeita,
concorda que desejamos experimentá-la se a gente não toma as decisões, e a gente não toma as decisões porque não tem experimentado uma transformação. Então é essa gradativa restauração da imagem de Deus distorcida pela queda que pode nos levar a experimentarmos essa vontade boa. Como isso se dá? O texto que a gente leu não está desconectado de uma realidade. Paulo diz assim, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, ou seja, não tomem a forma deste mundo, deste século, desse sistema, mas sede transformados ou transformai-vos, sede transformados pela renovação da vossa mente, da vossa maneira de pensar, para que experimenteis. Para quê? É a designação de uma finalidade. Para experimentarmos essa vontade boa, agradável e perfeita, a gente precisa fazer o caminho anterior. Esse caminho é composto aqui por que Paulo coloca duas questões. Primeiro, a necessidade de apresentarmos a nossa vida como culto a Deus, de forma integral. Deixa eu abrir um parênteses antes de entrar nisso aqui. Quando eu estou falando de vontade agradável, boa, agradável e perfeita de Deus, eu não estou trazendo aqui a ilusão de que a gente pode viver toda a plenitude de Deus nessa vida, não, tá? Não é possível. Nós não somos seres plenos, nunca vamos experimentar plenitude aqui. A gente pode, sim, alcançar coisas muito melhores. E eu até diria a você que à medida da nossa vida cristã, em que o nosso caráter vai sendo transformado, nossas ações vão sendo modificadas, nós vamos experimentando cada vez mais uma progressão dessa vontade boa, agradável e perfeita por uma sucessão de ações, de atitudes, de forma de ser cada vez mais semelhantes a Cristo. Isso não significa que isso vai aumentar o seu patrimônio. Percebe? Não significa isso, vai aumentar, vai melhorar a sua saúde necessariamente. Nós estamos falando de uma outra realidade. Às vezes o patrimônio até vai diminuir. Eu me lembro de uma pessoa que se converteu em 1996, na igreja em que eu me converti. Era um trambiqueiro que tinha na região oceânica lá de Niterói. Sem querer ser piadista, aquela pessoa que ele chamasse alguém de meu bem, o banco tomava. Uma vez eu estava numa loja de material de construção e eu estou ouvindo um funcionário dizer assim, olha, esse cara está devendo não sei quantos cheques aqui, ele deu e sumiu. Na época ainda tinha cheque, né? A pessoa dava um monte de cheque, comprava material de construção e deu, sumiu, está construindo uma mansão no condomínio tal. Mas se ele parar no sinal, ele não para nem em sinal. Se parar no sinal, toma um carro dele ou a moto. Ele tinha uma BMW, tinha uma moto, não sei das quantas e tal. E o pessoal dizia que tomavam até os bens dele. Eu me lembro que esse homem, uma vez, dentro da igreja, ele estava do meu lado, num culto, ele disse assim, graças a Deus, agora eu estou em Jesus. Tudo vai dar certo e agora meus negócios vão alavancar. Não sei, alguma coisa me disse naquele momento. Se esse cara estiver em Jesus, aí ele vai começar a perder tudo. Porque tudo que ele possuía era fruto de trambique. Não era algo que era justo, que era correto. E muitas vezes a gente perde também, não é porque é fruto de trambique, mas fruto de decisões morais mais corretas. E aí a gente vai perder. Mas perceba que essa vontade, à medida em que a gente é transformado e muda, se Adão tinha a capacidade de tomar a decisão certa e experimentar uma vontade muito melhor do que a que nós experimentamos hoje em função da sua decisão errada, ou que nós experimentamos em muito tempo da nossa vida, mas em Cristo nós temos essa transformação novamente gradativa da imagem de Deus que ficou em nós distorcida e que pode nos fazer tomar decisões melhores.
Então significa dizer que na minha vida cristã, quanto mais eu caminhar com Jesus, mais eu me assemelhar a Ele, é provável que as minhas decisões sejam melhores e os resultados também. E embora eu não vá jamais alcançar aqui nessa vida a plena vontade de Deus, mas eu posso alcançar cada dia uma vontade mais, aspas, boa, agradável e perfeita. Ou seja, uma vontade melhor. Eu posso experimentar algo mais agradável e algo mais perfeito, mais próximo disso. Mas como? Primeiro, eu preciso apresentar a minha vida como um culto a Deus. É o que Paulo diz. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que Paulo diz aqui, irmãos, é o seguinte: culto racional não tem a ver com um culto em que você não pode expressar suas emoções. A palavra aqui é lógico. É um culto lógico. É um culto coerente. Para Paulo, o culto coerente é aquele em que você, pelas misericórdias de Deus alcançado, apresenta a sua vida como um sacrifício pleno a Deus. A palavra usada aqui por sacrifício é a palavra que substitui a palavra holocausto no Antigo Testamento. Significa dizer que Paulo não está falando de um sacrifício qualquer, porque tinha sacrifício no Antigo Testamento em que o ofertante, por exemplo, sentava e comia carne com o sacerdote. Uma oferta pacífica. Havia sacrifício em que a carne era do sacerdote, partes queimadas ao Senhor. Mas havia um sacrifício, que era o holocausto, em que o animal todo era queimado, consumido para Deus. Essa palavra que Paulo usa aqui. Que nós devemos apresentar a nossa vida para Deus como um sacrifício vivo, diário, santo, agradável. Essa é a maneira lógica de viver. Significa dizer que hoje a gente não está cultuando a Deus e amanhã a gente volta para a vida, como eu já ouvi algumas pessoas falando. Não, eu preciso ir ao culto domingo para poder aguentar a vida de segunda a sexta. Na perspectiva bíblica, isso aqui é culto. Orarmos uns pelos outros é culto. Cantarmos louvores é culto. Participarmos da ceia é culto. Estarmos meditando na sua palavra é culto. Mas voltarmos para nossa casa é culto. Dirigirmos nesse trânsito é culto. Tratarmos os nossos funcionários, os nossos patrões, os nossos colegas de trabalho amanhã é culto. Tomarmos decisões morais diante de ofertas imorais durante a semana, na nossa vida profissional e econômica, é culto. A vida é culto. Do ponto de vista bíblico, não há dicotomia, não há separação, não há um momento mais especial ou não. Aqui é só o momento em que nós tiramos para cultuar a Deus com cânticos, com meditação na sua palavra e tudo mais. Mas ao voltarmos para casa, cultuamos a Deus com outras atitudes. A maneira como nós tratamos as pessoas e tudo. Porque isso, à medida em que eu me entrego, em que eu me dou cada vez mais a Deus, faz com que eu possa experimentar o que diz o verso 2. Não me conformar com este século, mas ser transformado pela renovação da minha mente. A expressão metanoia, que dá a ideia de mudança da maneira de pensar. É a transformação da maneira de pensar. Quando eu não era cristão, eu pensava de um jeito. E até eu, cristão, em algumas áreas da minha vida, penso de um jeito. Mas, à medida em que eu me deparo com a verdade de Deus, eu entro num conflito. Eu quero uma coisa, mas a vontade de Deus me aponta que Cristo não tomaria aquela decisão. Que aquela não é a vontade de Deus. Então, a minha transformação, a mudança na minha maneira de pensar vai causar uma mudança nas minhas atitudes.
E a mudança nas minhas atitudes vai me fazer experimentar uma vontade diferente da que eu tenho experimentado. Por isso, é que duas coisas precisam ficar claras e evidentes para nós nessa noite. Primeiro, sem Cristo, sem uma experiência com Jesus, irmãos. Sem uma experiência com Jesus. Jamais experimentaremos, uma pessoa jamais experimenta essa vontade. Por que não? Porque suas decisões serão frutos da sua maneira de pensar. E a sua maneira de pensar está distorcida porque seus atributos estão distorcidos. O homem natural sem Cristo, ele possui a imagem de Deus distorcida em si. Ele não pode fazer escolhas que sejam agradáveis a Deus e que o façam levar a experimentar a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Jamais. Ele poderá ter uma boa casa. Ele poderá ter uma boa família. Ele poderá ter dinheiro. Ele poderá ter uma série de coisas. Mas jamais ele vai plenamente experimentar essa vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Que dará a ele suporte, alegria, segurança e certeza até nos momentos mais adversos da vida. Porque ele não tem Cristo. Ele não tem sua forma de pensar reformulada. E, portanto, ele não pode fazer a escolha que Deus gostaria que fizesse. Não é um passe de mágica experimentar a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Não é fruto apenas, e talvez nem principalmente, de joelhos dobrados, embora a oração nos fortaleça para decisões corretas, mas de joelhos dobrados, dizendo: Senhor, realiza a sua vontade, quando muitas decisões dependem de nós. É o joelho dobrado para: Senhor, me dá a capacidade de tomar as decisões certas para experimentar o resultado bom. Uma pessoa sem Cristo jamais vai experimentar isso plenamente. Mas para nós, talvez nessa noite, fale mais. O que fale mais seja essa segunda parte. Sem nos submetermos ao processo de Deus, que é essa recuperação gradual da imagem de Deus, que vem por meio da nossa conversão, aquilo que a gente chama de santificação, que são as decisões que nós tomamos cada vez mais pensando em nos assemelharmos a Jesus. Também não experimentamos essa vontade. Então, por um lado, a pessoa que não conhece Cristo, ela não pode experimentar jamais a vontade de Deus boa, agradável e perfeita, porque ela não possui esse recurso. Ela não pode fazer decisões morais, mentais, espirituais, relacionais melhores, no sentido de experimentar essa vontade de Deus, porque ela não tem esse recurso. Mas, por outro lado, nós crentes também não experimentaremos isso se, de posse dos recursos, nós não os utilizarmos. Se eu, como crente, não desejo viver uma vida apresentando a minha vida como culto a Deus, como um sacrifício no altar de Deus, para viver a sua vontade, se eu, como crente, não desejo deixar de me conformar com esse século, ter minha mente transformada, minha maneira de pensar e, consequentemente, de agir, eu tenho à minha disposição o poder de Deus, eu tenho à minha disposição a graça de Deus, mas eu não quero, eu não uso, eu não mudo. E no final das contas eu vou ficar orando: Deus, faz a sua vontade, mas vou tomar decisões erradas, porque minhas atitudes serão erradas, tomo decisões erradas, experimento uma vontade que não é boa, que me traz sofrimento, e depois de algum tempo,
Quando eu não aguento mais, eu jogo para cima e digo, Senhor, recebe aí e faz a sua vontade. E Deus, mais uma vez, mata uma bola no peito e diz, mas eu não estou nem nesse jogo. Então, irmãos, eu vou dizer para vocês, que eu concordo com você, como no início, que a vontade de Deus é boa. Acredito nesse texto. Concordo com você que eu também desejo experimentar na minha vida. Concordo. Muitas áreas. Todas, se possível. Concordo de igual maneira que nem sempre, em algumas vezes, quase nunca, eu experimento. Por decisões erradas. Por quê? Porque é difícil. É difícil a gente querer ser um sacrifício vivo. É muitas vezes difícil a gente não querer a gente deixar de se conformar com esse mundo. O apóstolo Paulo fala sobre isso. E no seu homem, quanto ao seu homem interior, ele consente com a lei de Deus que é boa. O exterior, contudo, o seu lado adâmico, deseja o contrário à vontade de Deus, de tal maneira que, muitas vezes, o bem que quer fazer não faz, mas faz o mal que não quer. A vida cristã é uma vida de renúncia, e é difícil, gente. É difícil para todo mundo. É difícil, irmãos. É difícil. Jesus disse. Ele nunca negou para a gente que a vida é difícil. A vida cristã, ela é a porta estreita, ela é o caminho estreito. A vida cristã, ela é o negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz. A questão, contudo, é que se a gente quer experimentar essa vontade de Deus, a gente diz, a gente concorda, a gente precisa das decisões que nos levam a isso. Então é difícil. A minha oração nessa noite, junto com você, mais uma vez num culto de Santa Ceia, a gente crê que Deus nos auxilia, e cada vez que a gente come do pão e bebe do cálice, lembrando de tudo que Ele fez por nós, a gente pode ainda de maneira mais forte orar, pedir, Senhor, nos ajuda, me fortalece, me ajuda a tomar decisões corretas, me ajuda a suportar o processo, as circunstâncias que às vezes a gente precisa enfrentar para que lá na frente a gente experimente paz no nosso coração, essa vontade que a Bíblia diz ter aqui cada vez de uma maneira cada vez mais maior, ainda que não seja plena nessa vida. Ajuda, Senhor, porque é difícil, irmãos. É difícil. Às vezes é difícil, moralmente, a gente tomar decisões corretas diante da possibilidade de oferir lucro em algumas questões. Não é difícil? É difícil. De receber por uma fala errada da nossa parte, por uma omissão que nós fazemos, deixarmos de conseguirmos um benefício, um auxílio, uma ajuda, uma situação ou outra. Percebamos aí, por exemplo, nosso dia de eleição hoje, né? Dia de votação para prefeito e vereador. Quantas pessoas não votaram hoje, não por convicção em determinado vereador, mas porque de alguma maneira tem algum conhecimento, ou a pedido de alguém, ou tem alguém que está sendo empregado por meio de determinada pessoa. E aqui falo isso, irmãos, não com tom de profeta do Antigo Testamento, de nada disso não, mas com tom de um irmão como você,
que compartilha das mesmas circunstâncias, não é assim? É difícil, irmão. É difícil a gente fazer escolhas que a gente possa dizer assim, eu estou experimentando a vontade de Deus, que é boa, agradável, perfeita. E não estou jogando para Deus um negócio que já deu errado, dizendo, Deus, segura aí, que agora faz a sua vontade. Então, a nossa oração nesse dia hoje precisa ser mais um pouco da sinceridade do nosso coração diante de Deus. Senhor, nos ajuda. E se o Senhor não nos fortalecer, o Senhor não nos ajudar, o Senhor não nos despertar, naturalmente, apesar de cristãos, de nascidos de novo, a gente vai suprimir muitas vezes a sua voz, vai deixar algumas coisas para lá, para a gente deixar a nossa vida acomodada. E a gente vai tentar maquiar ou tentar continuar experimentando essa vontade, mas de fato a gente não vai experimentar, porque a gente não está sendo parte desse processo de recuperação gradual da imagem de Deus. Olha, Jesus foi afligido, sofreu e foi para uma cruz. Diante das pessoas e diante do mundo, isso é um fracasso. Mas esse homem experimentou plenamente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não é porque a vida está boa que a gente está experimentando isso. Não é somente por conta das coisas estarem dando certo. Não. Às vezes a gente, por conta dessa posição, a gente vai ser perseguido, vai ser afligido, vai ter perdas, vai passar dificuldade. Justamente porque nós estamos tomando as decisões corretas. Estamos nos assemelhando a Jesus. Fazendo o que ele faria, falando o que ele falaria e decidindo como ele decidiria em determinadas circunstâncias. É fácil? Não. Naturalmente, eu e você não queremos passar por isso. Vontade boa, agradável e perfeita para nós, de forma natural, seria experimentar a vida linear, as circunstâncias tudo boa, mas não é isso. Então a gente precisa da graça de Deus sobre nós. Se não for a graça de Deus, jamais a gente vai escolher o caminho mais difícil. Jamais a gente vai escolher a porta mais estreita. Jamais a gente vai escolher o caminho estreito. Jamais a gente vai escolher a cruz que a gente tem que pegar, botar nas costas. Jamais nós vamos escolher o negar-nos a nós mesmos. É dia hoje da gente refletir mais um pouco sobre isso. Dizer, Senhor, em primeiro lugar, muito obrigado. Obrigado porque essa é a minha falha, mas foi o seu acerto. Segundo, Senhor, me ajuda, me fortalece. Me dá a capacidade de fazer as decisões certas, não as boas. As corretas, não as agradáveis. Às vezes coincide, às vezes não coincide.